O jornal A Crítica, do dia 18 de março de 1968, dizia assim: o espectador do teatro de bolso pode ganhar passagem a Bogotá. Essa matéria já traz aí uma certa expectativa, né? Como assim teatro de bolso em Manaus, Bogotá? O que tudo isso tem a ver, né? Você já ouviu falar aí do teatro de bolso? Bom, para começar, o termo teatro de bolso era um tipo de teatro menor, uma sala de espetáculos com capacidade menor, por exemplo, 40 lugares, 50 lugares, mas que também tinha um certo aparato técnico, né? E servia como uma certa forma alternativa desses grandes teatros, como por exemplo o Teatro Amazonas. Esse formato um pouco mais pocket, digamos assim, né? Então a gente tem esses tipos de teatro, eles constituem o teatro de bolso. Mas no caso desse teatro, ele era intitulado Teatro de Bolso, mas também conhecido popularmente como Teatro Canequinho. Ele se localizava no bairro da Cachoeirinha, em Manaus, ficava ao lado do Palácio Rodoviário e hoje essa localização antiga dele é onde está atualmente a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Amazonas. Ele era um teatro todo de alvenaria e, pasmem, 210 lugares com direito a camarim tudo. Olha só. Mas de quem será que foi essa grande iniciativa inovadora, né? De certa forma pioneira, porque foi só uma pessoa, né, responsável por construir esse teatro, o grande idealizador. E a gente está falando do teatrólogo Alfredo Fernandes, que possui um currículo gigantesco, gente. Ele foi professor do Instituto de Educação do Amazonas, ele dirigiu o Teatro Amazonas por um tempo, ele foi dramaturgo, tem várias peças infantis, quem não vai se lembrar aí do clássico Lágrimas de Brinquedo. Ele também foi o idealizador da primeira mostra de teatro infantil de Manaus, trabalhou na TV educativa, enfim, o Alfredo Fernandes foi de fato um homem de teatro. E apesar de ter certas críticas ao teatro que ele produzia para crianças, nessa década de 60 ele se afasta um pouco dos palcos para se tornar um produtor cultural. E é dele essa iniciativa, talvez muito influenciada pelos teatros ali da década de 40, da década de 60, que eram os teatros de revistas, os teatros de variedades, de quadros cômicos, dança, às vezes um certo número de mágica, um pouco parecido com o teatro de boulevard, music hall. Esses termos, às vezes, eles se confundem, porque eles são bem similares, eles vão sofrer algumas transformações aí, mas, por exemplo, na década de 50, o crítico, o cronista Sérgio Porto, ele vai dar o nome de teatro rebolado para esse teatro de revista feito na década de 60, na década de 50, porque era um teatro onde as vedetes, né, onde a sensualidade chamava muito mais atenção do que necessariamente a qualidade cênica. Ou seja, a gente tem aí uma certa crítica a esse tipo de teatro de revista. Inclusive, os críticos rejeitam um pouco esse título de teatro de rebolado, que é meio decadente. Mas, de fato, o Sérgio Porto aponta que era um teatro que acontecia na década de 50 e que estava muito em voga. E o Alfredo Fernandes provavelmente se inspirou muito nos teatros de revistas promovidos pelo Walter Pinto, que era um grande produtor também do gênero, ganhou diversos prêmios do teatro musicado, e o teatro dele era muito bem acabado, tinha uma qualidade cênica, tinha um certo glamour, inclusive as vedetes que ele trabalhava eram muitas de fora do país, da Argentina, enfim, então elas vinham e tinha toda essa questão glamurosa, né, em torno do seu teatro de revista. E é dele o grande sucesso é Chique Chique no Pichoxó, que veio para o Teatro Amazonas da década de 60, ficou em temporada, e talvez daí tenha surgido esse deslumbre do Alfredo Fernandes em torno desse teatro de revista e também de acreditar que o público manauara curtia esse tipo de espetáculo e que o projeto ia dar certo. Então ele investiu todos os seus esforços, tanto humanos quanto financeiros também, para levantar o teatro, que foi uma atitude muito louvável também. No entanto, vale a gente pensar que a gente está falando da década de 60, de um teatro que foi popular nos anos 40 no Brasil. Em Manaus, claro, esse teatro ainda perdurou um tempo, né? Tardiamente ele continuou acontecendo, então essa imagem que ficava talvez no imaginário do Alfredo Fernandes fosse desse teatro de revistas ainda muito forte.
Mas nos anos 60 a gente já tem uma transformação do pensamento da cena teatral manauara com o teatro de estudantes, né, que vai chegar aí trazendo uma renovação teatral, um novo fôlego, tratando de problemas sociais, colocando e enfrentando de certa forma a ditadura militar, o contexto da sociedade brasileira na década de 60. Então, o Alfredo Fernandes, ele acabou sendo malograda o teatro de bolso, no fundo, ele acabou não dando continuidade. Vale lembrar que a matéria, que é de 68, destaca que o teatro já estava fechado desde 67 e por isso essa iniciativa visava trazer o público de volta e atrair um público popular de Manaus. Então essa campanha, né, de vender ingressos a preços fixos, ela visava percorrer todos os bairros da cidade, chamando a atenção. E olha só que legal essa atitude. Eram 10 mil cruzeiros novos, uma quantia assim muito irrisória, quase nada, assim, bem baixa mesmo. Você pagava essa quantia, tinha direito a assistir a todos os espetáculos, gente, que era uma super programação. Só, gente, a gente está falando de uma programação semanal, de segunda a segunda. Eram espetáculos de revista de todas as noites, de segunda a sexta, com sessões duplas aos finais de semana, além das matinês infantis e também sessões especiais às segundas-feiras com música clássica e recitação de poesias. É ou não é uma atitude muito interessante? E a companhia que ia formar toda essa programação para o Teatro de Bolso, ela vinha de Pernambuco com 22 figurantes e 11 vedetes. Olha só, todo esse povo fazia parte, né, da Companhia de Pernambuco e vinha trazer aí 2 espetáculos que prometiam ser a grande atração, que era Que Calor Faz um Biquíni e Brasil 67. Essa companhia era do diretor, esses textos também eram do diretor Aires Leite. E também havia uma programação infantil pensada pelo Alfredo Fernandes, que era de trabalhar com textos nacionais, como Dona Lua, que era uma canção, que era um espetáculo musical infanto-juvenil. Enfim, então existia esse panorama aí de teatro de variedades para o adulto e também para o infantil. Então toda essa programação prometia impulsionar o teatro de bolso, e a ideia do Alfredo Fernandes era levar essa campanha para os bairros da cidade, para que atraísse e fidelizasse esse público teatral a conhecer mais a programação do teatro e a frequentar, a criar uma espécie de mentalidade teatral. Então tinha toda uma programação planejada para este público, que também, com a parceria da Avianca, podia concorrer a passagens de ida e volta para Bogotá. Olha só que incrível. A Celda Vale da Costa, ela vai contar uma pequena anedota no livro dela, que é muito interessante para a gente pensar em como era a recepção de fato desse teatro. Porque, por um lado, a ideia é super maravilhosa, mas, por outro, como que funcionava na prática? E aí ela conta que na década de 60, o Pascoal Carlos Magno veio para Manaus e para convidar o Teatro Universitário do Amazonas a participar do 5º Festival de Teatro de Estudantes. O Pascoal Carlos Magno, que foi essa grande figura impulsionadora, burocrata das artes, o embaixador, e ele veio tentar viabilizar a passagem dos estudantes para o Rio de Janeiro. E os estudantes queriam mostrar a programação teatral manauara, ganharam ingressos para o Teatro de Bolsa e levaram o embaixador até lá. E só que o que se viu, né? O que a Celda conta que se assistiu era um espetáculo bem decadente, porque, por exemplo, essa peça Que Calor Faz um Biquíni, ela contava com 22 figurantes e 11 vedetes. Imaginem todo esse povo no palco, que deveria ser pequeno, tomando cuidado para não se trombar. E no meio da peça também tinham uns números de ilusionismo que eram bem amadores, né, que na verdade não criavam noção nenhuma de ilusão. Ou seja, era um espetáculo mal acabado, que realmente parecia assim, um espetáculo bem decadente. Então, terminou a apresentação, eu imagino que as palmas devem ter sido muito educadas. Não tinha muita gente na plateia, os próprios estudantes eram quem estavam movimentando, ou seja, de um auditório de 210 pessoas, né, de um lugar com capacidade para esse tanto de gente. Só alguns estudantes ali e o público não parecia muito empolgado. Então isso dava uma margem para a gente pensar que talvez esse teatro de rebolado, proposto pelo Alfredo Fernandes, que mirava no teatro de revista, mas acabava concretizando esse outro tipo de gênero,
acabava conflitando, né? Não era necessariamente esse o gosto das plateias manauaras. E esse teatro de puro entretenimento, por mais que fosse puro entretenimento, ainda assim não quer dizer que o público também tivesse esse gosto tão, né, abaixo, digamos assim, que é como a Zelda ressalta no livro dela. Bom, então é com esse exemplo que o teatro acabou sendo uma tentativa malograda que gerou um grande prejuízo para Alfredo Fernandes. Ele se afasta do teatro durante muitos anos, mas na década de 80 ele volta por um convite da SUFRAMA, da Superintendência da Zona Franca do Amazonas, que tem o seu próprio teatro de 600 lugares. Olha só, um teatro de 600 lugares. E para movimentar esse teatro, que a princípio era só para atividades internas, eles convidam o Fernandes para assumir a direção e criar toda uma programação, inclusive convidando grupos amadores para ocupar o espaço, promovendo cursos de teatro para criança, festivais, concursos, enfim. Mas infelizmente, em 87, o dramaturgo e diretor e produtor cultural acaba falecendo e muitas das coisas ele não viu acontecer, né? O teatro também, que hoje é localizado onde a gente conhece como Shopping Secomis, que se chamava Sala João Donizete, esse teatro da Zona Franca, ele também serviu durante muito tempo como espaço alternativo de teatro para os grupos. Claro, o espaço técnico, né, é sempre muito questionável, mas isso também significava que a nossa cidade ela teve outros espaços cênicos que hoje não existem mais. E, e aí eu quis trazer esse exemplo do teatro de bolso para vocês, que eu achei super curioso no momento que a gente está agora, né, de pensar como atrair esse público. E a gente está vivendo, claro, uma pandemia, que hoje em dia é tudo virtualmente, né, mas um dia ela vai acabar. E a gente talvez esteja nesse momento de repensar em como reconquistar, talvez através da ferramenta da tecnologia, mas como trazer esse público para o teatro. Se alguém tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo alguma sugestão de vídeo, de curiosidade que vocês queiram saber. E a gente se vê numa próxima sessão e até lá!